E aí, tudo bem? Vamos de resumão nessa quarta-feira, dia 28 de janeiro, dia agitado, tá? A gente vai falar sobre revelações do presidente Pedrinho em relação a contratações do Vasco no mercado, vamos falar sobre a apresentação de Marino e Inestrosa para a temporada 2026 e o anúncio do Vasco em relação ao atacante Brenner. Os dois jogadores, inclusive, já estão registrados no bid da CBF e poderiam até fazer suas estreias, mas devem ficar de fora do jogo contra o Mirassol, tá? Além disso, o Vasco também anunciou aqui um novo ônibus para a temporada 2026, tá? Quando eu olhei esse ônibus assim, no anúncio inicial do Vasco, eu achei que ficou meio apagada a arte, achei que não tinha ficado legal, mas olhando o ônibus realmente em movimento, dá para perceber que ficou irado, tá? O gigante da colina de um lado e o almirante da nossa caravela do outro, né? O que você achou? Você gostou? Deixa aí nos comentários. Vamos começar com a entrevista do Pedrinho. A entrevista foi dada pelo Pedrinho antes do embarque do time para São Paulo para enfrentar, né, o Mirassol na estreia do Brasileirão. E o Pedrinho falou sobre vários assuntos. Um deles foi a atualização sobre a SAF. Então, é um assunto que é repetitivo, mas ele nunca vai fugir. Se você pegar desde as minhas primeiras entrevistas até agora, não vai ter nenhum tipo de contradição. Eu sempre quis vender e vou querer vender, e eu acho que isso pode acontecer. Está mais próximo, que eu digo, está com algumas etapas mais avançadas com o investidor. Não posso confirmar nada porque a gente sabe como é. Eu já passei por esse processo de não ter assinado e pagar um preço por isso. Então, esperando, obviamente, que tudo se realize de forma contratual, jurídica, assinado, para que essa venda possa acontecer. O que eu falei sempre foi que a minha intenção é vender. Mas enquanto não existe um investidor, eu preciso tocar o clube. E na minha cabeça foi o seguinte: se não aparecer nenhum investidor, o que eu tenho que fazer para o Vasco sair dessa situação? Pagar as dívidas. Então aí começa a discussão da medida cautelar no antecedente, da recuperação judicial, que foi a decisão, uma das decisões depois da entrada com a ação para a retirada da 777. Foi o movimento mais difícil, porque era uma coisa além de institucional, pessoal, porque colocaria os meus bens, os meus patrimônios, né? Então, assim, era uma decisão muito difícil. E coloquei realmente nessa situação especificamente o Vasco à frente da questão familiar, porque era a única saída que tinha para o Vasco, para a gente chegar num nível de equilíbrio financeiro. Não tinha outra saída, senão o Vasco ia ficar em prateleiras menores no mercado e enxugando gelo com relação à dívida, e eu ia ser mais um no comando do Vasco. Então, Pedrinho falou também sobre o comportamento do Vasco no mercado para contratações na temporada 2026, afirmou que o Vasco está em nova prateleira de jogadores e confirmou sim que o Vasco está negociando com o Spinelli para o ataque e com o lateral Cuiabano para a temporada 2026. Propostas muito semelhantes que o Vasco fez de início, mas que foram recusadas, tanto a do Cuiabano quanto a do Spinelli. O Spinelli, apesar de estar acertado com o Vasco, né, o jogador já quer realmente vestir a camisa do Vasco na temporada 2026, Del Valle recusou a primeira investida do Vasco, que seria por um empréstimo, e aí o Del Valle quer 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais em definitivo pelo atleta. O Vasco vai fazer uma nova investida e deve contar aí com uma proposta de empréstimo para a primeira temporada e aquisição em definitivo para 2027. Jogador interessante, jovem, 28 anos, jogador de